Aí eu ia perguntar para ti, né? A gente sabe que o autismo não é doença, né? A gente chama transtorno. Tudo questão neurológica a gente chama transtorno. Transtorno? Não, porque as pessoas... tem cura. Não é doença? Olha, hoje tem tratamentos para regular os comportamentos disfuncionais. Por exemplo, a criança apresenta uma disfunção na fala. Ela vai procurar um profissional da fala para tratar aquela disfunção de fala. A criança apresenta um comportamento repetitivo, porque é característico do TEA. Quais são as características do TEA? São as questões sociais. Então, essa criança, ela tem uma disfunção, tem um déficit na comunicação social, não é na comunicação verbal. Porque a comunicação verbal, essa criança, ela apresenta a partir dos 4 meses. Quando ela começa a dar não as primeiras palavras. Isso. Então, antes de você ter um diagnóstico do TEA aos 5 anos, essa criança apresentou disfunção de fala, essa criança apresentou disfunção motora, ela não tinha coordenação motora, ela engateou e já andou. Essa criança andou na pontinha do pé. Essa criança não interagiu com a mãe na hora do amamentar. Quando se chamava essa criança pelo nome, ela ficava aérea. Algumas mães relatam: nossa, eu achei que minha criança estava pensando. Então, pessoal, de já tão presta atenção aérea. aí como identificar, tá? São sinais de alerta. Algumas, assim, a gente sabe que é um processo doloroso. É um processo que traz angústia. Mas o que é importante? Também. O que a gente tem que entender? Além de ter um diagnóstico, eu tenho que entender que essa criança ela não está desenvolvendo adequadamente. Quando se procura um profissional, algumas mães chegam para mim com uma criança com 8 meses. A gente vai fechar diagnóstico? Não. A gente vai fazer uma avaliação dos marcos neurológicos que essa criança deveria... A pediatria faz isso, o médico da família tem que fazer isso, tá? A gente vai avaliar se essa criança está atingindo os marcos neurológicos do desenvolvimento. Se ela não atingiu, a gente vai estimular. Eu, como profissional, vou fazer o meu atendimento na clínica, vou orientar a família a fazer em casa. Porque nós temos janelas maturacionais. Essa que a gente tinha uma fala antigamente na pediatria, cada criança tem seu tempo. Não. A gente ouvia muito isso. Não tem seu tempo. Sim, ainda escutamos isso aí. Assim, pra quem não sabe, eu também tenho uma sobrinha, que ela é autista, né? E assim, para diagnosticar, foi bem difícil, assim. Pelo menos que eu sei, parece que foi bem difícil. Porque a gente percebeu o problema na fala, que ela demorava, não falava, eu já estava com 1 aninho e pouco, entendeu? E aí quando ela ia passar pro psicólogo e tal, ele falava que não, é tudo no tempo dela. É no tempo dela. É triste ouvir isso. Não é nada demais e tal. Como estudiosa da mente, a gente assim... A minha cunhada foi atrás e tal, e conseguiu identificar. É isso que eu quero, assim, que as mães entendam, que fique essa mensagem. Se foi um profissional e ele falar, espere, mude de profissional, ele não sabe lidar com seu filho. Tá? Quando eu não sei lidar, eu dou qualquer justificativa. Entendi. Infelizmente a gente tem essa demanda, infelizmente tem. Acontece, tá? E assim, voltando, o que é importante? Eu preciso atender. Lembra que eu falei das janelas maturacionais? Essas janelas a gente chama no popular plasticidade, neuroplasticidade. Essas janelas elas são pré-definidas. Uma criança ela tem o tempo certo para nascer. Sim, dos 9 meses. Ela tem o tempo certo. Por quê? Nesse processo a gente tem a fase de neurogênese, tá? Nos primeiros 3 meses é a formação dos neurônios. Na 7ª semana é justamente aí onde acontece, a gente sabe que é a origem, a gente não sabe a causa, mas a gente sabe que se origina nesses processos. O momento. Na migração. A migração é na 7ª semana são 2 levas, 7ª semana e 14ª semana. Essa migração, os neurônios, eles têm que ir para sítios específicos. Então, a neurogênese criou os neurônios, aí eles precisam ir em trilhos, a gente chama trilhos porque você tem células que fazem essa condução e a gente já investiga se o problema pode ser nessas células, que são as células gliais, que a gente já tem um entendimento que o Alzheimer não está no neurônio, mas nas células que fazem comunicação com o neurônio. Tá? E é mais fácil de fazer intervenção. Tá. Porque o neurônio,
depois que ele morre, ele não se regenera. E essas outras células, a gente tem um processo que chama de neurogênese, pode ser um tema para um outro podcast, para a gente falar sobre regeneração celular de demências e também de transtornos. Voltando, nesse processo de migração, que eles precisam ir para o sítio adequado, então, o cérebro se desenvolve dessa parte de trás para frente. Aqui é a parte motora. Por isso que quando a gente vê uma criança andando na pontinha do pé, tem alguma coisa que não está funcionando aqui que deveria estar ok. Esse é um dos sinais também, né? Tá andando da pontinha do pé, sem estar sentindo borboletinha, mãos, né? Sabe? Não é uma criança sentou borboletinha. Não, mas são sinais de alerta que precisam ser descartados. Voltando, quando uma família me procura com uma criança com menos de 1 ano, se não tiver nada, a gente descarta. Tá. Avaliação para